Ei, saudações revolucionárias e culturais. Essa aqui é o Sagacidades. Cole na grade, fique à vontade. E é isso aí, hoje a gente tem aí, ó, passa da. Rapaz, esse negócio tá ficando muito punk. Esse é o quadro Sagacidades do Triplex, Rádio Triplex, né? E aí, pô, não sei nem como falar, né? Não sei nem como dar o release dessa figura, representatividade máxima. Eu poderia dizer que pichadores e grafiteiros são filhos de Exu, autênticos filhos de Exu. Fala pra mim, gentil. Laroie. Rapaz, a gente com certeza é filho do mesmo pai aí. Eu não sou muito espiritualizado, né? Boto fé, boto Tive fé. muito distante de todas as formas de espiritualidade aí. Sempre fui meio distante desse bagulho aí, mas eu creio que sim, a gente é filho da mesma coisa, a Esse gente é aí, esse do aí. bem. A gente está conversando então com o Ronaldo Gentil, né? Ronaldo Gentil, que o release é simples, né? Você fala assim que você não passou por escola. Você aprendeu a sua vida na arte, o que foi apresentado para você na rua, como foi apresentado, o movimento punk ou a cultura punk, né? Que é a contracultura. Esse título você sabe que o hip hop tomou para nós, né? A galera do hip hop tomou como, né, o cerne, né, da cultura hip hop ser contra a cultura dos séculos passados. A contracultura eu conheço é bem ampla, né? Tipo, já abrangia vários movimentos culturais ali, tipo o movimento hippie, que é Uhum. anterior, né? O Boa. punk, tá ligado? E teve, além do hip hop, teve outros diversos outros movimentos. O próprio surf esbarra na contracultura, o skate esbarra na contracultura, né? A gente tem vários movimentos que ainda não, talvez não percebam que façam parte dessa contracultura, mas para mim é fato. O grau é uma delas, assim, que Boa, de Gentil. fato Gentil, tá você vem da ali. onde, mano? Eu costumo fazer essa pergunta porque a gente sempre tem dentro do cerne da cultura isso, né? Se a gente sabe de onde veio, a gente certamente saberemos para onde vai. É igual eu fiz a pergunta para Pandora, que foi a última figura que passou por aqui também. Foi muito maneiro esse bate-papo, essa troca de ideia. Eu queria saber de você, de onde você veio, mas assim, que a ideia é essa mesmo, porque como que você ocupa com essa saga que você constrói dentro da cidade também de Vitória, Espírito Santo, na verdade. Eu sou do município da Serra. Boa, Eu nasci em Vitória somente, mas meus pais moravam em massa. Laranjeiras, que fica na Serra ali. E eu cresci ali, né, mano? Fui ambientado ali mesmo. Uhum. Tá ligado? Então, tipo, no momento onde a Laranjeiras ainda era um modelo de bairro semelhante a uma Coab, sacou? Boa. Então, eu vivi solto ali, mano. Isso, meus pais migraram do interior pra cá, começaram a residir ali, e ali eu fui criado, mano. Laranjeiras para cima ali, eu acho que a galera não entende. Ela é considerada parte da região Civite. É, mano, creio que É, sim, porque a Civite cerca aquilo ali, né? O maior uhum. polo industrial do Espírito Santo, né? As grandes empresas que estão ligadas à Então, eu Vale. sempre tive cercado ali de Ah, grandes galpões, né? boa. Grandes áreas de estacionamento de trator, Sim, de não sei o quê, pá. Sempre teve empresa entendi. de cinema, de cimento. Nos nossos horizontes era a chaminé da Vale, aquelas torres lá das empresas que fazem concreto, né, mano? Essas Uhum. paradas aí, mano. Você lembra assim, o primeiro momento que você fez seu trampo, você identificava que já era como um grafite ou um picho? Ah, pra falar a verdade, eu tenho memória de escrever meu nome na rua. Aham, Moleque, mas não boto com o fé. desempenho, não com os sentimentos que eu tive a partir do tempo que eu percebi que aquilo fazia parte de um movimento, mano, Uhum. cultural, sacou? Pra mim era só mais uma forma de estar me colocando como um marginal na rua Boa. ali, tá ligado? De Sem literalmente cair. pretensão nenhuma, com todas as pretensões Ah, não, sem pretensão, mano. A de questão é levar aquela a coisa de arte para a moleque. rua. Não, sem negócio de levar arte. Era a questão Uhum. de se representar na rua da forma Como que você. identidade. Como que você quer ser visto na rua quando Boa. moleque. Tá ligado? Então, tipo Entendi. assim, igual você falou que eu tive pouca escolaridade, eu fui o cara que eu fui uma. Hoje eu tô aprendendo isso com psicólogos, pá. Não que eu Uhum. frequente um lugar específico com psicólogo, mas hoje eu debato em Certo. lugares de pessoas que estão movimentando o debate sobre educação,
sobre várias questões, desenvolve a infância. E hoje eu percebo que eu fui uma criança opositora, tá ligado? Eu não Boa. aceitei tipo, assim, a autoridade dos meus pais, nem de professores, nem de nada. E isso criou uma situação para mim escolar que eu acabei abandonando na sexta série, sacou? Boto fé, boto fé. As pessoas talvez vão entender quando a gente falar gentil representa, na verdade, você representa uma expressão, a expressão ligada ao seu sobrenome. Mas a galera vai lembrar quando eu falar que é o símbolo que tem o G como referência, mas parece uma carinha. A gente chama assim, o Brau também costuma te dar o apelido do o cara da carinha, porque tem as pessoas que comentam sobre essa carinha é o simbolismo do gentil. Ela até parece, gentileza está associada com alegria, porque ela é feliz, né? Tem um sorrisinho, né? Eu acho que tem tudo a ver. Eu acho que é o cara do marketing da cultura é você, mano. Sobre usar bem esse lance do gentil. Então, o que que pega? Eu não tinha um apelido para colocar, na verdade, na Boa. pichação. Eu sabia que eu tinha que criar um nome. Eu tava com pressa, porque eu queria identificar também as letras, o qual seria minha identidade ali. É, E o G, mano, surgiu porque eu falei, gentil é uma palavra da hora. da hora. Tá ligado? Tipo, apesar de não me representar tanto, que nem sempre Foi gentil? então, tipo Mas assim, é assim, eu a vou gente vai colocar que é aprendendo meu na nome, prática. mano. Pode Meu crer. nome. Aí, só que, tipo assim, aquela carinha, aquele sorrisinho no início, a minha intenção era uma intenção sarcástica de ele tá de olho Legal. fechado, sorrindo como se, epa, tô vandalizando, tô aprontando Eu e tô ligando foda-se aqui, Boa, tá ligado? legal. Tipo Eu assim. achei interessante a maneira que você conseguiu adquirir seu apelido. É uma patente, irmão. Aí, por que que eu falo isso? Porque eu fui diferente, foi até cômico. Porque eu tinha vários apelidos. O apelido dentro da cultura hip hop é difícil para pegar. E aí a gente estava nesse processo ainda de identidade e tal. E o Sagaz era um nome novo de uma pessoa que veio de fora, veio de São Paulo. Ele estava morando aqui, foi para fora e veio falando tudo Sagaz, Sagaz, Sagaz. Falei, eu vou pegar esse apelido. Aí peguei e comecei a utilizar. Ninguém falava Sagaz, ninguém falava. Até o momento que eu falei, você, eu vou ter que tomar raiva desse apelido. E aí eu descobri que um amigo tinha colocado o apelido esse apelido no nome do cachorro dele. Aí eu falei, é o motivo perfeito para me tomar ódio do meu nome. E aí tomei e a galera começou a pegar. Ó, é louco, essa parada não é tão simples, né? Você tomar raiva do próprio nome para ser pego como apelido é como se fosse uma patente mesmo, mas ficou interessante a maneira que você colocou, que você abordou. Você teve prêmios também, você ganhou, teve prêmios também aí, tá ligado? Representatividade do cara que mais pintava na rua, que tava fazendo, acho, que o prêmio Gueto, Foi não é isso, do Gueto? 2017, sei lá, foi. Foi. Você Teve nem, isso nem que. foi, você nem sabia quem te indicou, né? É, Boa, boa. eu, Como é que foi isso? Como é que foi? Fala aí. foi Boa. você que me disse, eu acho. Foi. A gente se encontrou na prego, Na não foi na prego, loja. você me Isso, falou, isso. pô, você tá concorrendo Foi. lá, o Foi universo, tipo, verdade, o bagulho do verdade. universo hip hop, lá no prêmio do Gueto, quer dizer. Aí eu falei, que bagulho é esse? Quem pôs meu nome lá? Aí eu peguei, olhei assim, né, mano? Aí eu fiz aquela campanha, né? Tipo assim, pra galera ir lá. Boa. E foi muito louco, assim, porque, tipo. Pra mim foi, tipo assim, foi uma surpresa, Uhum. porque eu vim do movimento punk. É. E eu me deparei com o movimento hip hop, apesar de ter uma proximidade, já tá ouvindo uma coisa ou outra de rap, pá, ter essa proximidade ali no skate, Certo. que me trazia para esse universo, eu não me sentia parte mesmo. Eu me sentia assim, um convidado. Boa. Tá ligado? Um cara que tava ali de boa vontade e compactuava com várias bandeiras dentro desse movimento. Nesse período você já tinha se aproximado da luz do mundo? Já, mano, já tava dentro ali já da luz do mundo, pá, já tinha um convívio, e aliás já tinha me estabelecido mais nesse convívio, porque já tinha anos que eu tava ali na rua representando com grafite, com a pichação e, porra, querendo ou não, a nossa história, assim, que a gente consegue catalogar expressivamente mesmo sobre nossa cena de rua pintando, mano, os protagonistas são a galera do hip hop e você é um deles. Então, tipo assim, pra mim foi uma surpresa, porque eu literalmente não me sentia assim, pô, no direito de dizer que eu era isso ou aquilo no hip hop, porque tinham vários protagonistas com representatividade ali,
tipo assim, que eu não me sentia parte deles. Ali naquele momento foi uma surpresa, porque foi uma surpresa até boa, porque eu falei, ué, que da hora, os caras me convidaram agora. Aí a partir daquilo ali eu falei assim, não, vou ficar mais à vontade, mas obviamente não vou tomar postura de, tá ligado? Boa. Assim, a galera vai entendendo um pouco quando esse quadro aqui foi colocado, porque da maneira que está sendo colocado, porque é para a gente falar mais sobre nós mesmos, gentil. Então, assim, eu achei boa que a figura que estava marcada para hoje ter deixado para a semana que vem, porque a gente ainda estamos ainda né, no vácuo ainda do bate-papo com a Pandora, né? Ela também assume também que passou pelo processo também do punk, do afropunk, acompanhou isso no CERN na base. Aí você também agora fala também, a próxima pessoa, eu acredito que também passou pelo punk também, curtiu muita música underground, as músicas mais hardcore, tá ligado? E é do rap, né? Depois eu falo quem é, mas assim, como pessoa participando de várias atividades coletivas, porque é isso, né? Como que é você, o indivíduo gentil, participando de várias ações, né? Você participou de todos os encontros do Origrafes? Participei, Todos. todos. E se não chamasse, você ia assim mesmo. Com certeza. Como foi também em outros? Qual foi os outros também? Teve um na Ponta da Fruta, que era com Teve lá com a QI, pô, com que a a QI fez. Que eu Luciano, não, foi dois, três eventos. rapaz, eu lembro de uns dois, até uns O dois, eu não lembro. último eu não participei. Lá pra 2011, né? E para fora do estado? Pra fora do estado, Rio de eu Janeiro, fui... Origrafes, Não, o Mente of Favela? não, Não! isso que é muito Rapaz, eu louco. participei 2 anos, muito bom. Não, Cara, mas aí muito que bom. tem uma questão muito louca, porque, tipo assim, eu me firmei na pichação, Uhum. tá ligado? A minha Boa. postura foi o seguinte, eu identifiquei a pichação Entendi. como uma tradição popular de pintura, Uhum. uma tradição legitimamente brasileira, Certo. e a partir disso eu comecei a defender Uhum. essas linguagens, mano. Isso, como identidade e linguagem mesmo de Exatamente. rua. Exatamente. Aham. Tipo assim, e pra mim foi muito louco, porque, por exemplo, eu sempre E tive. sem estar na academia, desculpa. Você tá na academia. Foda. Quando eu identifiquei isso, eu falei, não, mano, essa é a cara, mano. Esse é o Brasil. Porque teve um momento no punk, eu tenho isso gravado no braço até, nas minhas tatuagens. Porque eu comecei a tatuar muitos elementos que estavam presentes no hardcore, que são elementos que são estrangeiros, né, mano? Estrangeiros. Chegou no momento que eu percebi que eu falei, opa, tem alguma coisa errada aí. Eu começar a dar atenção para essa identidade e não perceber o que a gente faz de fato no Brasil. Entendi. E de lá pra cá eu venho, tipo, se tendo essa preocupação. Aí eu tatuei o Saci Pererê, tatuei um Boa, monte de coisa, boa. escrevi povo brasileiro, comecei a Massa. fazer isso para começar a me forçar a me compactuar com essa minha relação com ser brasileiro. Cultura popular. Exatamente. Entendi. E aí a pichação me chamou a atenção porque, pô, primeiro que eu sempre achei da hora, tá ligado? Segundo que quando eu comecei a pesquisar por conta própria o que era a palavra grafite, que a etimologia dela vai parar muito antigamente lá na Sim, Pompeia, Egito. Egito, a coisa toda. Aham. Então o que acontece, mano? Eu comecei a perceber que na verdade o grafite não era uma definição das pinturas do hip hop. O hip hop, assim como a pichação, era uma Se tradição apropriou. popular Isso. que envolvia também a prática de grafite, porque os caras fazem folhinha, os caras fazem evento, Isso. eles pintam também mural, ele pinta de forma legal também, pintam outras coisas, tá ligado? Existem várias questões que abrangem ali o grafite do hip hop, não é só pintar a parede. Não. Então, o que acontece? Quando eu percebi que a pichação era um movimento popular brasileiro e que próximo dele também tinha um movimento popular, que é universal, tipo, tipo, é mundial hoje em dia, né? Isso. Que começa nos Estados Unidos, mas hoje em dia é mundial. Que ele também era uma tradição popular. Eu também comecei a encontrar textos que falavam dessa popularidade, dessa coisa de usar as paredes também na Pompeia e no Egito. Ou seja, a gente nem era, o hip hop nem era o primeiro movimento popular que utilizava o grafite, que é pintar as paredes, como suporte, sacou? Boa. Aí eu pensei assim, pô, peraí, mano. Se existe essa tradição popular no Brasil e ela é tida simplesmente como crime, e mais ainda, os indivíduos que estão fazendo grafite São marginalizados. não só são marginalizados, mas quando eles aparecem com um suporte que levam eles a prestar serviço e tudo, eles aparecem dizendo que agora eu pinto outra identidade
porque como que é que eu tô me reintegrando na sociedade. É como que se as identidades do grafite brasileiro, que é a pichação, Se perdesse. não se perdesse mais, fosse vulgarizada a ponto de se falar assim, aquilo é crime, acabou. Ponto, não tem mais discussão. Então, tipo assim, a partir do tempo que eu começo a me utilizar daquilo que exigiram de mim, que é pintar outros elementos gráficos, outras identidades, outras características que agradavam uma outra classe social, por exemplo, aí sim eu tava tipo assim, me retornando para a sociedade, tá ligado? Entendo. Aí eu vi, de fato, descaradamente, um processo de invisibilização de uma tradição popular que se eu Que generalizar... também está na base do grafite. Olha, De alguma forma tá. ele tá na base... Não vou dizer que ele tá na base, porque, tipo assim, eu acho que a base é o início, Eu estou sacou? falando disso mesmo, da É, prática, pois é. do praticar. A pichação muitas vezes pode ser o início para muitas pessoas, mas no meu caso, por exemplo, que persisto, ela Ela continua. já é É uma identidade. já é uma identidade. Entende? Então, tipo assim, nem sempre a tag ou uma caligrafia desenvolvida com uma cor só é só o início da Mas eu pessoa. digo assim, como base não é de início só, mas de identidade mesmo, de firmação. Se você, para mim, iniciar uma letra com volume, tô usando um exemplo meu, mas a opinião também é sua. Eu preciso minimamente fazer o traço próximo do que é um bicho. Não, sim. Você entendeu? Mas Então, aí, é um rascunho, mas ele é aí, o rascunho, ele é a base para mim mas aí, iniciar a obra. mas aí o que acontece? Na tradição de pichação, aquele elemento Ele que vai ficar naquele início ali, ele como se não, fosse não, não é ele o até início, ele é o evolui. início e o fim, é Não, a base. exatamente. Ele até pode permanecer naquilo, mas ele evolui de outras formas. Por exemplo, Certo. esteticamente, o cara pode pegar a letra e dar movimento. Certo. Ele pode dar um aspecto que evolui ali graficamente, mas ele mantém um elemento que é tradicional, Boto que é a fé. linguagem, que, por exemplo, tipo assim, eu até falo isso de forma resumida quando eu não tento explicar a pichação, que eu falo, pichação é o funk da pintura, tá ligado? Ele é o samba da pintura. O funk na música, né? O punk o punk também, né? Pois O punk é, também, mano. Então a pichação. a pichação Boto na fé, as pintura comparações. para artes plásticas, a pichação é isso. E se você for ver, por Eu exemplo, diria experimental, mas experimental seria também associado a outro estilo de arte também. porque a questão toda que é o seguinte, você Experimental tem é o grafite, talvez. aonde que a pichação se forma? Ela se forma nas periferias. Qual é a principal característica das pessoas que tentam fazer cultura ou arte na periferia? Periferias e centros urbanos. O basicão é isso mesmo. Pois é questão de escassez, primeiramente. Que tá também ligado? não é utilizado só o spray, É. como todo mundo acha. Pois é. Aí você tem uma questão de escassez, Que essa é uma identidade brasileira também, né? O rolinho pincel. nos outros lugares também tem, só que a gente tem uma identidade bem definida de letra, né, mano? De característica ali de instalação. A forma que te faz na rua também, por exemplo, fazer escalada em janela, é uma coisa típica do Brasil. Então, tipo assim, tem uma Tem uns coisa. que se especializa só em portas de aço. Outros... Tipo assim, cada um tem sua pegada. E tem várias categorias na pichação no Brasil, que são várias tradições, cada uma age. Então, a galera aí, só para entender, tá ligado? Ó, o picho não é... Ó, é ocupar as cidades, né? Com o picho, não tem só um jeito, né? De fazer picho, de fazer a arte. A arte em si, o grafite e a arte de pichar também, a arte do vandal. Pois é, Que aí é a arte do vandal. E você me perguntou assim, como que eu saí de um estado, por exemplo. Por exemplo, eu tenho uma participação num projeto que foi em São Paulo, que foi parar na reinauguração do Museu da Língua Portuguesa em São Paulo. E agora, esse ano também, eu tive no Museu Nacional da República com outros 50 pichadores, né, mano? Numa exposição lá, no Museu Nacional da República em Brasília. Sacou? Tudo em prol dessa bandeira de levantar a pichação como um movimento popular de pintura. Então, gentil, eu tava falando ali fora ali, depois aí você falou também sobre isso também, e eu logo quando comecei, eu sempre achei que eu não queria ocupar um espaço dentro de uma galeria, eu não queria ocupar uma galeria de arte, porque o hip hop, ele precisava ser visto primeiro na rua. Só que aí, depois de um bom tempo, eu fui e expus.
Só que aí a gente vai avaliando dentro desse processo de exposição e de colocação, de reposição como sujeito, né, indivíduo, de ocupação de espaço, né, que a gente tem que estar lá também. Mas assim, mais do que observar aquele momento que eu estava falando isso também, porque realmente o rap, o hip hop em si não era visto. Ele precisava ser visto primeiro na rua, para a gente depois levar isso para dentro dos ambientes fechados. Como é que foi para você a primeira vez que você entrou dentro de um ambiente assim fechado? Caramba, eu tenho muita coisa para colocar aqui, mas ainda não é isso que eu já fiz, ou é isso também que eu fiz até agora. Como é que é Ah, essa parada do você agora ocupar, junto com um coletivo, que vocês tiveram também uma exposição agora grande também, né? Na aqui na UFES, UFES, o isso, na Preza, que é a UFES. última semana até da exposição. Foi. Tipo assim, cara, é complexo. Complexo. Porque já vem uma pauta, tipo assim, complexa mesmo, que vinha um pouco distante do que eu via no punk, né, Aham. mano? Tipo assim, que é literalmente acessar espaços que eram garantidos para uma elite, né? Pô, no dia do lançamento, lotado, eu achei lindo. Pois Ó, é. escorreu lágrima no canto do olho, eu achei massa. E a representatividade pura da rua, de Né? A verdade. galera que você conhece também, que sempre teve ali É, representando, né? Tá isso ligado? aí, isso Não, aí. não é uma representatividade total de quem fez essa cena na rua, porque são Uhum. vários ali que não tiveram São, presente, né? Mas tem um recorte ali. tem O que que, recortes. que acontece, velho? Tipo assim, pra mim, hoje, eu tento perceber o quanto tem de benéfico na inclusão dos indivíduos periféricos, das pessoas que vivenciaram a rua como eu, Uhum. dentro de espaços com outro tipo de conhecimento e que pode me ajudar a entender literalmente o que eu vivo, Uhum. tá ligado? Bota fé. Então, por exemplo, tipo assim, existe um elitismo no conhecimento no Brasil. Conhecimento é Uhum. caro, mano, É. tá ligado? E tipo assim, infelizmente, os meios que circulam esse conhecimento, de alguma forma, reproduz um elitismo, mesmo Uhum. quando modelado ao presente ali pessoas de outras classes sociais, de outros grupos, Boa. tá ligado? Porque que Aham. acontece? Eu até falei isso hoje com o Feijó. Certo. Falei, mano, se liga, no meu ponto de vista é o seguinte, você chega na universidade, seja lá de onde você tá vindo, Aham. e quando você pega depois todo aquele seu conhecimento e joga na sua rede social, que você está viajando para um museu no Rio de Janeiro, Boa. que você está viajando para um museu em BH, tá ligado? Aham. Aquilo, por mais que te represente uma conquista, por mais que te represente um benefício de você ocupar seu tempo com uma coisa produtiva, com uma coisa que vai Certo. trazer conhecimento para você, Aham. ainda é um comportamento de quem pode estar ali, de quem pode bancar, de quem conquistou esse espaço, entende? Então eu acho muito louco, porque, por exemplo, como esbarra esse espaço, o conhecimento desse espaço, com o conhecimento popular. Uhum. Porque o conhecimento popular, por exemplo, o funkeiro, quando ele adquire uma conquista, Certo. ele expõe de que forma? Com cordão, com carro, Com com copo, visual. É, exatamente. o que estava na base da cultura Pois é. como um todo, E né? dependendo do espaço que você vê, tipo punk, Isso. vai considerar aquele comportamento de consumo Errado. ali, não só errado, mas é tipo assim, irresponsável. Irresponsável. Pode ser. É. Então, tipo assim, a minha preocupação é toda essa, porque, tipo assim, Uhum. não é só a gente ocupar aquele espaço, Certo. mas é como é chegar naquele espaço Sem precisar sem precisar se submeter a uma lógica do capital, não do. do capital, mas de uma classe social que eu não fiz parte. Eu não preciso deixar de levar as características que eu adquiri no meus. É óbvio que eu tenho que me moldar a certas necessidades, por exemplo, que as Entendo. pautas sociais de outros grupos trazem para mim. É Uhum. certo que eu tenho que perceber o que outras galera tá falando. Eu, como homem branco, tenho que perceber Boto vocês, fé. como pessoas negras. Você Entendo. está falando na negritude de vocês, eu tenho que perceber Uhum. como Os tá lugares minha, de espaço, de como a minha fala. branquitude afeta vocês, Uhum. tá ligado? Então E onde eu que tenho que, pode ajudar. pois é, eu tenho que ter essa responsabilidade. Mas Uhum. eu tenho que entender também que essas pautas, tá ligado? Elas se perdem numa bolha quando elas não incluem os outros grupos. Isso. E se a gente não começar
literalmente a trazer, igual, por exemplo, se eu trazer a pichação para dentro da galeria, Aham. é óbvio que nem toda ela vai ser, Aceita. não, um ativismo. É, Porque a cultura popular, ela nem toda é ativista. No funk tem ativismo? Tem. Na pichação tem ativismo? Tem. Mas todo funk é ativista? não. Toda pichação é ativista? Então tem certas características na população Mas brasileira. nasceu assim, Não, pode ter com nascido. ativismo, né? A pichação nasceu com esse ativismo. Será? Eu não sei, contra a porque, por exemplo, quando a ditadura, gente... Não, se essa liga só. afirmação de ser contra ao fascismo, Mas, por exemplo... ser contra essas ditaduras que a gente via de fato, Não, né? se liga só. Dizeres de Se liga só. protestos. O que a gente deu continuidade como cultura pode ter nascido nessas atividades aí políticas. Bota fé. Sacou? Agora, Mas não é mais só. Mas não é só isso. Entendo. Não, você não tem como, tipo, garantir que Não todo acredito. pichador só saiu na rua para falar de política. Não. Aquilo é um ato político porque é irregular. A Você exemplo tá ligado? do documentário, né? Como é que é o nome do documentário? Seu Surto? O Surto? Surto. Tem um documentário que Febre. fala do Picha Febre. Dos Que pits. a galera, tem os caras saíram da escola, fugiu da escola, mas sabe fazer exatamente, ler todos os dizeres que a galera Não, tem leva até, pra rua. tem até aquele cara lá, o Corto Árvores, que é o cara que fazia publicidade, escreveu no número de telefone dele, Corto Árvores, mano. Então você tiver uma galera ali fazendo um documentário sobre pichação em grafite, referenciando um cara que fazia publicidade do trabalho dele pichando, né? Com spray. Tá ligado? Então, tipo assim, o que que acontece? A nossa cultura, se você olhar o próprio samba, você tem aquela figura, você tem um ativismo, você tem uma participação popular ali, mas você tem aquele cara que, tipo assim, que reverencia o samba através da vivência dele ali no barzinho com os amigos dele, que a família fica falando, não, você tem que fazer alguma coisa. Tipo aquela cara que pá. Então, tipo assim, a nossa cultura popular mesmo, mano, tá ligado? Muitas das vezes, a gente percebe pela nossa análise sobre o que a gente achava do brasileiro antes de 2013, que ele só preocupava com o final de novela, com churrasco. Então você vê que essa figura despreocupada, essa figura às vezes meio negligente com certos assuntos que a gente acha importante, está presente na nossa sociedade e a gente é parte disso. Agora a discussão é outra, né? Tá ligado? Nova A gente é novela parte agora disso. é a polaridade política, né? Eu tipo assim, não assisto novela, não tenho visto, mas tipo assim, o que acontece? O que eu percebo é isso, é como que a gente consegue literalmente resgatar essa população e incluir essa população nesse debate. E quando de fato a gente vai fazer esse debate, fazer parte do dia a dia dessa população. Entende? Porque, por exemplo, a gente pode estar falando de responsabilidade de consumo, mas de que forma a gente vai falar de responsabilidade de consumo do indivíduo que busca, literalmente, na conquista de dignidade dele, ter o tênis da Nike? Tá ligado? Se a gente não conseguiu tomar a terceira dose da Covid. Não, pois é, mas aí tem essa outra coisa, tipo assim, aí eu acho que, tipo assim, pô, o cara consegue o tênis da Nike, aquele é um ponto de privilégio, né? O cara conquistou aquilo ali através de um corre, de um dinheiro que muita gente não vai ter, que vai ter que destinar aquela parada. Certo. Aí tem um grupo que fala que, tipo, a gente discute esses bagulho e fala assim, mas o cara que só quer o tênis da Nike, ele é meio que irresponsável por isso. E não quer mais nada, só quer aquilo ali mesmo e o visual, né? Dentro do perfil da Nike. Eu não acho que isso seja verdade, mas ao mesmo tempo eu acho também que o custo de uma viagem daqui pro Eltim deve pagar um tênis da Nike. Entende? E mostrar na rede social, para mim, parece semelhante, apesar de óbvio. Eu prefiro pro Iotim do que comprar o tênis da Nike. Mas... Oi, Iotim em BH. Iotim, vamos em Iotim, gente. Então, tipo assim... BH também. Falar isso, tem uns amigos descendo de BH para o Espírito Santo agora, né? Esse período. Aí o que pega, mano? Eu acho que para nós, hoje, a minha busca é essa. É quando que a gente vai apertar a mão desses movimentos sociais também que fazem parte da cultura tradicional brasileira, que fazem literalmente, alimentam uma identidade brasileira muito mais parecida com o Brasil que eu conheço, de fato, do que nós que aprendeu a fazer usar um monte de termo em inglês, tá ligado? Eu acho que já está acontecendo isso já tem um bom tempo. A galera tá com fazendo música, a galera do pancadão mesmo, do funk mesmo, a galera do Condzilla, parece que fez uma música nova agora com o Mano Brown, tá até o R7, tá uma galerinha maneira na música lá. Lamentável, o Brasil perdeu, tal, de novo mais uma música que fala de futebol, depois que o Brasil perdeu nas quartas. Mas enfim,
essa parada da gente se aproximar da nova escola, isso sempre foi cobrado de quem é da velha. Mas, na verdade, a gente nunca deixou de se aproximar. Na verdade, a gente relaxou e esperou agora a galera nova mostrar por que veio, mostrar realmente por que veio. E as coisas acontecem, as coisas têm acontecido, a gente esperava que acontecesse até mais e convidassem a galera da velha escola mais, porque a gente não deixou de ver que a galera nova está fazendo coisas e a gente quer até conversar sobre isso também. Então, galerinha nova que está colando, cola na grade é isso também, né? É falar também do que a gente está fazendo para a nossa coletividade, para o que você está fazendo na sua quebrada, né? É, A gente tipo, sabe que teve desde a década de, vamos botar meados de 2005 para frente, 2005 para frente, até hoje, 2025 faz 10 anos, né? 20 anos de roda de freestyle. A galera inaugurou várias rodas de freestyle na quebrada, fizeram vários encontros de grafiteiros. Então, como é que é isso? Agora, você mesmo está agora coordenando um churrasco com tinta. Como é que é essa parada? Já não é o primeiro, parece, não é? não, não é o primeiro não, e tipo assim, isso é uma coisa coletiva do movimento que a gente para buscar. Pô, você conhece muito bem essa coisa nós por nós, né, mano? Uhum. Né, de improvisar esses projetos e Certo. trazer à tona certos tipo situações que complementam o nosso movimento. Aí arrumar um dia para queimar uma carne e pintar uma parede, trocar uma ideia. Tipo assim, o que que acontece? Formidável. E tipo assim, antes eu pensava assim, né? Minha lógica foi o seguinte, foi ver os carioca e os paulistas fazendo churrasco na rua. Certo. Aí eu falei, pô, isso é foda, fazer churrasco na rua, mano. Porra, irado. Pra que eu só vou pintar? Vou comer um churrasco, mano. isso. Churrasco é da hora. Aí o que que acontece? Começamos a fazer o churrasco e deu muito certo, porque foi sempre legal, mano. Aham. Tá ligado? Foi sempre legal. Boa. E hoje que eu frequento galerias, Uhum. que troco ideia com outra galera, Certo. o bagulho ficou mais lindo ainda. Porque, tipo assim, a artes plástica, a pintura, ela é de um espaço efetivamente elitista. Uhum. Então você conseguir falar de pintura, de artes plásticas, no mesmo ambiente, com um churrascão, numa quebrada, Massa, massa. tá ligado? De dia, E com trazendo obras com obras variadas. variadas. Porque aí você tá falando de um movimento popular, que vai desde o menino ali, da menina muito nova que tá abraçando essa iniciação, Como também os que estão já tempo. como aí. uns caras que já tem um tempão, pá, e isso é uma garantia de que o nosso conhecimento, o que a gente conseguiu adquirir com a nossa caminhada, esteja mais presente Aham. pra molecada, e que também que a gente garanta que os debates que a gente está inserido, tá ligado? Faça parte do contexto da molecada nova. Porque isso não acontecia antes. Não. Antes, uma galera que tava mais, Hoje mais tem à frente. digitais, né? Vamos Não, falar assim mas também tem a direto, questão né? de boa vontade, mano. De Também, literalmente a gente também. tá fazendo um esforço. Porque, por exemplo, eu vejo muita questão da nós que é mais velho. Aham. Tipo assim, a gente tá discutindo. Ah, mas porra, esses moleques, pá, que não sei o que não sei o que. Eu até falo, mas você vai esperar a sua maturidade de um homem de 40 anos num indivíduo que tem 16. 16, 15 anos. Porra, desiste, mano. Não é isso. Não é sobre isso, tá ligado? Mas a gente precisa da soma dessa galera nova. tipo, mais do que isso. Dessa impulsividade do moleque de 15 Também, anos. também. tipo Dessa assim, força, dessa garra. Porque Lógico. o saber chegar ao como fazer, o de 40 tem, mas não tem mais a garra e a força e a Lógico. rapidez do de Mas 15. e outra, né, mano? É. As nossas responsabilidades nos afetam de forma diferente a gente mais velho. Então a gente acaba ocupado muito mais com as nossas responsabilidades e com evitar esses certos tipos de consequências que antes a gente não ligava, né, mano? Entendi. Tipo assim, passava batido, né? Você tem uma imagem aí, solta uma imagem aí do livro aí pra nós aí. Eu acho maneiro a gente falar desse negócio de ocupar. A gente está ocupando os centros, ocupando portas no picho ou na arte, em tudo em geral, mas também ocupamos também livros, né? Eu quero trazer Fredoni aqui, que é o cara pensador desse livro, mas você participou coletivamente junto comigo e mais um monte de artistas. Fala para mim como foi essa participação. Você já participou de outros também? Não, eu acho que esse é o livro o único que eu participei. Tá ligado? O Fred, porra, a figura que o Fredoni é pra mim foi construído como um herói, né? Porque eu vejo ele desde moleque, eu imitei ele, Boa, tá ligado? legal. Na rua quando eu era moleque. E quando eu conheci ele, mano, foi quando você conhece, porra. Eu acho que vários pichadores grafiteiros tiveram essa oportunidade de vivenciar isso.
De ver a mesma figura na rua ali 1000 vezes, passar muito tempo tentando descobrir quem é, do nada você se deparar com quem faz. Então, tipo, Você tá falando, me lembrou daquele momento que você entrou no grupo lá, que você me botou primeiro e fez a pergunta. Aí, quem tá aí, ó, fala aí, como é que foi suas referências? Você fez a pergunta assim, não foi? Foi. Eu falei, pô, isso é um programa? É um programa, vou falar. Mas eu, pô, velho, eu vou te falar assim que aliviou muito meu coração. Eu já sabia que o Alex da Hora já pintava, mas quando o Fredoni veio, o Fredoni veio trazendo um outro jeito também de desenhar, de fazer as coisas. E aí, muita informação veio com essa galera. O Alex mesmo me passou algumas informações, o Alex da Hora. Por isso que essa foi minha resposta logo rápida, assim, em relação às duas figuras. Mas antes deles tinha o Chicão, que trabalhava nessa área gráfica, nessa área de fazer um design gráfico das coisas, de fazer um desenho, um letreiro bem feito com pincel. Eu trabalhei primeiro com pincel, eu fui totalmente para uma outra área, fui para a área industrial, fazer recorte de parede, pincel com parede e tal, enfim. E depois que eu pego nas latas de spray de novo, porque a minha primeira intervenção foi meio na pegada picho. Escrevendo o próprio nome, Kenny Walker, o hip hop, Minha a gangue da revolução. primeira intervenção que eu senti que eu tava fazendo arte, mano, eu fui numa quebrada que antes pra gente fumar tinha que se esconder, né, mano? E eu fumava com um amigo meu, mano, num lugar que tinha um monte de entulho jogado irregularmente. Sei. E a gente fez uma obra de lixo, mano. Ai, Foi a que primeira louco. vez, eu juro pra você, foi a primeira vez que eu me senti fazendo arte na minha vida. Não lembro quando foi, tipo assim, que época era aquela, mas tipo assim, foi a primeira vez de fato que eu me senti fazendo arte na rua. Cara. Foi essa, fazendo arte de lixo. Rapaz, você tá falando aí, velho, que me encantou, então, já falando de arte tirada do lixo, me lembrou um momento muito específico em que eu e Dudu fizemos uma brincadeira com música. Catitu, baterista de uma mina que era do forró, um amiguinho nosso, pão em comum, a gente adolescente, catou algumas latas, ele era baterista, começou a tocar, mano, fazer uma batida estilo rap mesmo, uma batidinha, e aí a gente foi cantando um rap, tipo assim, as crianças no meio do lixo, montado uma estruturazinha e fazendo o seu próprio som. Pois é, olha. Isso era a essência do rap ali dentro do bairro, do Castelo Branco. Pois é, como que as coisas. Eu acho que de alguma forma a gente já era atraído para essas coisas. E eu acho que a gente nunca conseguiu foi se desvincular, mano. Por isso que a gente sempre perseguiu isso. Porque, por exemplo, quando eu conheci o punk lá, eu parecia que eu sabia do que se tratava aqueles bagulho de anarquia, mano. Já sabia o que estava defendendo. Eu me identifiquei na hora, assim, e nunca mais saí desse meio. Isso me aproximou da universidade. Eu vou falar para você que também inicialmente foi um pouco o rock que me atraiu, você falando assim, e eu sempre penso na figura do punk, porque o punk todo mundo vê, lembra a figura com um moicano, uma guitarra desenhada, estampada nas costas. E eu fiz isso no meu uniforme de escola. Eu desenhei na Bic, na canetinha Bic. E gastei essa lombra aí de fazer os desenhos, escrever rock. E quando você descobre a tinta, a caneta Bic foi a melhor para mim. Pois é. Mas aí, voltando ao assunto do livro, mano, tipo assim, minha inserção nesse livro aí foi muito feliz. Primeiro que Como é que é o nome do livro mesmo? grafite é pra geral. Grafite é para geral. Aí o que acontece? É uma pauta que a gente tem pra gente, né? Primeiro que, porra, a pichação, o grafite do hip hop, ele ajuda a gente a perceber que a arte, que principalmente que a gente está voltada, que é a pintura, as artes plásticas, né, mano? Era literalmente uma coisa que ficou voltada para uns espaços privados, muito segregados e totalmente distantes do E que, povo. na verdade, com o grafite, a popularização dele, a gente mostra que, na verdade, não é só para mim, né? O grafite é não é que- só para mim, é para geral mesmo, de fato. que na verdade, mano, o grafite, ele foi literalmente eu acho que um sintoma, né? Um resultado do que o ser humano sempre teve isso presente pra gente, né? Porque junto com o grafite você tem a tatuagem, você tem os artesanatos, você tem uma série de coisas. Eu acho que ele é a base também da comunicação. A comunicação, o jornal. Pois é, e tem outra coisa. Como se fosse um jornal falar, tipo assim, de uma linha de protesto. O rei tal tá ficando com alguém
entendeu, nos bastidores, como se fosse denúncia mesmo, uma maneira de protesto, denúncia. Pois é, quer ver que doideira? Você sabe o que é arte naif? Pois Já é. compararam minhas obras um pouco parecidas. Pois é, eu acabei de descobrir que é arte naif através da Renata e do Didico, né? Já me disseram que Eles eu me, tenho le- proximidade. eles me convidaram para ir para a Regência e eu descobri uns Massa. protagonistas da arte naif. Em Antes disso, até com o Natal, que é um grande protagonista lá. Natal, Então, tipo lembro. assim, Eu já fiz um o... trampo lá em Regência. Da hora, pô. E para você ver, aquilo é uma cultura popular e eu que vim de um lugar periférico, mano, de um subúrbio, Certo. tá ligado? Não sabia que existia aquele movimento popular de pintura, mano. Pra mim, movimento popular de pintura que eu conhecia era pichação e o grafite do hip hop, mano. Isso Parava nasce no ali. Haiti, né? Oi? Nasce no Haiti, né? A arte naif? A arte Acho que ela é naif. brasileira, eu acho que tá Na- em francês, naif é em francês, porque os franceses aí que são... Mas parece Pá. que nasce, eu acho que no Haiti, mas Não também sei. tem em outros lugares. Eu acho É, que essa- Rondônia, Roraima, em algum lugar também no vários Brasil, lugares do Brasil. é forte. Mas depois eu vou tirar mais dúvidas sobre isso, que eu vou trazer também uma figura que eu acho extremamente importante. Ela já ela é minha madrinha, ela é muito boa, Lacunha Artes, Boto fé. esposa de um amigo nosso, mas foda na arte também. Mais futuramente eu vou chamar ela, né? Como eu vou chamar o Jota também. Você já deu um spoiler já, né? Você tava trocando ideia com o Feijó. O Feijó é o próximo a vir bater um bate-papo, mas é legal essas figuras assim, né? Então, assim, identidade, mano, eu acho que é a cara também ter trago você logo de cara também, falando um pouco de tudo. Então, mas a questão do livro que a gente se perdeu de muito, mas para mostrar isso, a gente começa a identificar que a gente tem muito trabalho a fazer nesse sentido. Primeiro, como fazer, eu, o Fred, por exemplo, e outros artistas, a gente começa a esbarrar, quem fez muito na rua, esbarrar na situação, porque quando você vai se profissionalizando, o que você faz fica caro. A linguagem que você introduz, que é essa linguagem também que começa a adentrar as universidades, tipo assim, a faculdade, a galeria, o museu, ela começa também a se distanciar um pouco daquele universo de onde você vem. Eu não queria muito explicar sobre isso que acontece comigo, mas assim, explicando de coisa rápida, e eu acho que em outro momento é melhor eu falar sobre isso, sozinho, que as pessoas quase não sabem por que que eu não estou mais na rua pintando, escrevendo meu próprio nome. Eu sempre me neguei em assinar minhas obras inicialmente. A base do meu grafite sempre foi assim, eu fazia uma obra em homenagem a algo e mais próximo dos movimentos sociais, e eu fiquei sempre assim, e abri mão o artista sagaz, abri mão de ser o artista vendendo sua obra para ser um artista protesto. Então estava sempre mais focado em fazer obras que estavam ligados ao movimento social, ao movimento LGBTQI+, mulheres, negros, você entendeu? Do que ficar como o próprio dito, fazendo o próprio Próprio o nome. próprio projeto, que também não está errado. E por muitas vezes eu até com esse papo, até suava como crítica em relação a quem fazia o seu próprio nome. E não era isso. A intenção não é isso. É porque de todas as formas a gente achou de fazer protesto. Até dizeres na porta do banheiro. Que é a superação também. Por que não? São as frases dos banheiros que me deixam também um pouco mais É com interessante conteúdo, mesmo, tá ligado? é da hora Mas mesmo, mano, mas colabora. como também as boletas do caminhão, tá ligado? A gente vê, né, frases muito interessantes, mas é isso, a gente seguir o fluxo e se achar dentro desse lugar de coletividade também, de postura, de conhecimento também, de troca, que é essa que é legal. A aproximação do gentil, eu só adquiri conhecimento também a partir do que porque eu me aproximei. Eu me permiti também me aproximar de você, porque também tem isso também, né? Ficar só de longe, só apontando algo que a gente não sabe, só ver só mais ou menos algumas falas, é difícil. A gente tem que se aproximar e observar isso mais junto, né? Com certeza, teve essa questão quando ganhou o prêmio do Gueto, teve umas questões anteriores aí, né? Que a pichação, o grafite se transformou, se remodelou. Como um combate ao picho. Não, Eu lembro isso. Eu lembro que tinha umas falas assim. Não, também, mas A pichação. mas aconteceu outra coisa, por exemplo, quando o grafite tomou uma dimensão
aqui no Espírito Santo que ganhou muita força, Uhum. a gente virou também problema de segurança pública, né? É. E nesse momento eu vi vários Entendo. caras do rap tomando Um saculejo. Um não, esbarro. ficando em choque. Uhum. Primeiro o seguinte, ó, mano, porque o hip hop ele vem muito de um contexto de assistencialismo. É, Então, uma parte é mesmo. pois é. De Então fato. tinha um posicionamento. Discurso Tinha um mais discurso. bruto. Tinha um discurso que falava assim: opa, pera aí, mano, rabiscar as coisas assim dessa forma não dá. é o que a gente quer. Não é isso que representa o hip hop pra nós, mano. Essa pichação, o grafite feito dessa forma que vocês estão fazendo aí, cuidado. não é a nossa cara. Tanto que eu vi vários caras das antigas falando isso aí, não, sujar a cidade, pô. E teve outra questão também, que foi uma situação muito louca, que foi, por exemplo, na época, o rap não tá tendo a força econômica que tem hoje, por exemplo, então vocês tinham dificuldade de encontrar lugares para tocar. Por conta disso. E quando vocês começaram, quando vocês colocavam, vinha a galera e pichava e atrapalhava o projeto de quem tava lá para fazer rap. Então, tipo assim, porque vocês perdiam os lugares para cantar por causa disso aí. Então, o que que acontece? Gerou uma série de tretas que hoje Superadas. foram superados, não totalmente, porque eu acho que a distância continua. Tá ligado? Mas a gente não não é. houve um diálogo onde que a gente conseguisse, pelo menos assim. Não existe os 4 elementos mais há bom tempo, há uns bons anos, que já não existe, tirando a pandemia, que a cultura hip hop como que eu posso dizer, se entrelaçam de novo, né? Que nesse mesmo ambiente tem, além do mestre de cerimônia, o rapper, o grafiteiro, o DJ e o b-boy. Não tem esses caras assim, de vez em quando que aparece um b-boy e dança numa festa que tá rolando o DJ. Mas esses 4 no mesmo ambiente já tem tempo. Mas o que acontece? A gente não criou uns ambientes nossos mesmo, que a gente pode dizer assim, essa parede está dedicada aos writers, né? Para quem não sabe, o writer, os escritores, né? Nós chamamos gentilmente dos grafiteiros ou pichadores. Mas então, e aí esses nossos escritores, alguns se aproximavam também e aproveitavam desse momento. E ficou parecendo, para quem estava idealizando o evento, em que se aproximavam disso para se destacar. Como se a gente já tinha muitos artistas já que já estavam no seu rolê e sabia exatamente qual que é. Ali ele estava para curtir, não estava para demarcar território. Mas a questão toda é porque Entendeu? o bagulho tomou um impulso. Tomou outro Um impulso, assim, que foi um outras coisas, fenômeno, assim, tipo, a cidade não tinha essa quantidade de coisas. Nós somos tidos como uma cidade limpa, cidade... sem nada disso, aí do nada, todos... Agora Culturalmente nós somos vazios, né? Em Não, parte, não é- né? A galera que veio de fora fala, nossa, que é um dos vocês pontos não do têm uma livro. arte, Que é um dos pontos do livro. É óbvio que o Fred pode falar melhor, porque quem idealizou, quem produziu foi ele. E a gente teve uma participação até igual, tipo eu e você, né? Só Certo. que o que acontece? Eu identifico ali duas coisas que a gente briga bastante, que a gente discute bastante, que a gente briga em favor, não entre a gente. Mas tipo assim, que é 2 pontos. Um, a democratização da arte. Certo, Tá ligado? certo. E outro ponto também, que é a legitimação dessas identidades, dessa forma de fazer arte, dessa forma de pensar a arte, da legitimação disso como um movimento popular. Tá ligado? De pintura também. Tá ligado? Porque ali tem vários conhecimentos. Fazer letra exige vários conhecimentos. Tem vários critérios. E outra, identificar algo que seja legitimamente nosso. Capixaba. Não, Tá ligado? Então, tipo assim, ali eu me senti muito feliz em ser convidado por esse livro, que é o Grafite para Geral, feito pela Tatiana Rosa, Fredoni, pelo certo. Paulo Protti também, que trabalharam no desenvolvimento desse trabalho, desse livro. Foram esses 3 ou 4 pilares que, para mim, tipo assim, eu faço muita questão que estejam sempre retornando para nossas falas, para nossos projetos, para nossas iniciativas aí que são coletivas, sacou? Então, de princípio foi isso. Porque a sensação que você descreveu aí, de ser muito vazio culturalmente, esbarra em várias situações que, tipo assim, eu gosto de falar, que é até um pouco problemático, que é,
tipo assim, que eu penso em questão de estrutura cultural mesmo. O Estado, ele provém a maior parte do financiamento que investe em cultura no Estado. Aí você se liga, tipo assim, que doideira, né? Antes dos editais, isso era dado de amigo para amigo, né? Você identificava um, falava, esse é o melhor, então eu vou dar o dinheiro para ele, pá. Aí esse foi um mecanismo aí que foi sugerido para exatamente conseguir, tipo, democratizar esse dinheiro, essa verba, alcançar outras pessoas, né? Só que ao mesmo tempo você pega num estado, numa cidade, numa sociedade, que literalmente não conseguiu garantir escola para todo mundo, educação para todo mundo, você já fala nesse plano aí, você já tem uma dificuldade nesse plano aí, que se você vai ter várias pessoas que executam cultura, fazem cultura na sua comunidade, intuitivamente, presencialmente, eles estão ali elaborando, fazendo várias coisas acontecer. Tá ligado? Certo. Só que eles não estudaram e não sabem fazer um projeto. Aí já vem uma coisa. Segunda outra coisa assim, que eu acho muito estranho, eu não sou contra os editais, não sou contra o que façam. Que deve haver. Eu acho que deve haver e eu acho que a gente tem que abraçar a massa, mas a gente tem problemas a enfrentar para garantir que... Assim, só para a galera entender, existe cursos, a galera tem dado Existe. curso. Às vezes o governo cede até profissionais que sensibiliza é um público fazedor de cultura para idealizar os seus projetos. Só que existe uma coisa que eu acho que você está falando, que eu acho que é importante a gente provocar mais para conversar sobre isso, ô Gentil, que é exatamente a gente sabe fazer, mas não sabemos escrever. E existem maneiras em que dá até para quem é o fazedor de cultura que não sabe escrever, declamar seu projeto e captar ele do jeito que está, você consegue também transformar isso num formato audível e apresentar nos editais. Só que a gente tem que saber como colocar isso melhor, você entendeu? Então, tipo assim... E a galera nova que sabe mexer com tecnologia, é importante você se aproximar dessas culturas populares, porque elas precisam estar em comunicação, porque senão a gente morre. Mas aí que tá... Não, mas então eu só vou reforçando isso aí que você está falando, é só porque, isso tipo mesmo. assim, o que eu penso é o seguinte, porque, por exemplo, eu não vejo o funk muito alinhado a essas políticas de culturais, por exemplo. Mas era para aproximar, tem, assim, até tenta, eu já vi. Não, até tem, deve assim, ter. Eu que não conheço, porque eu também nem faço, eu sou, tipo assim, do universo funk. Mas, por exemplo, eu não vejo, tá ligado? Então, tipo assim, o que acontece? A minha preocupação, a pichação era a mesma coisa, porque eu acho que se eu for escrever para uma banca de edital para falar sobre a pichação em si, eu acho que eu vou ter dificuldade, que as bancas compreendam que a pichação tem o que colaborar culturalmente, tá ligado? Dentro de um projeto. Entendi. Entende? Como que a identidade da pichação é algo que literalmente vem de uma situação que envolve marginalidade, Certo. porque a gente é delinquente, eu me cresci delinquente, tá ligado? Quis ser visto como delinquente na rua desde moleque. Entendi. Então, como que esse comportamento, porque aí eu tô falando de um comportamento de uma pessoa que não fica em sala de aula, que não se disciplina, tá ligado? Que envolve uma série de questões minhas que são pessoais, são, tipo assim, talvez sejam sociais também, que me colocaram nessa situação, mas que, por exemplo, eu fui um cara que literalmente tive dificuldade, e eu tenho dificuldade de aprendizado, eu não sou disciplinado, eu não fico ali me mantendo estudando e não sei o quê. Então, assim como eu conheço várias e várias pessoas que estão dentro de um circuito cultural, estão produzindo, estão elaborando coisas coletivas, mas também não conseguem se condicionar para esse espaço cheio de regra e que demanda literalmente uma série de conhecimentos que, por exemplo, eu não acho prático. Você já se habilitou a esse universo, por exemplo, de fazer projeto. Eu ainda não sei colocar uma vírgula, usar a vírgula direito. Tá ligado? Então, tipo assim, não que eu não tenha capacidade. Eu botei na minha cabeça aqui agora, tipo assim, eu vendo o Fred... Mas falando assim parece até fácil, mas eu tô assim, muito preguiçoso mesmo. Mas Então, a gente precisa estar aprendendo, debruçar, lógico. ler, Não, mas sabe ler o que me fez ter consciência de querer, por exemplo, construir projetos para colocar nesse espaço? É eu chegar num lugar como artista e perceber que junto comigo vários ativistas da cultura estão fazendo um monte de trabalho que me incluem, por exemplo. E que esforço que eu estou fazendo
para literalmente compactuar com eles e literalmente incluí-los eles também em projetos. Então o que eu percebo é o seguinte, que tipo assim, eu agora tenho que me disponibilizar a literalmente compactuar com um movimento de ativismo cultural, tá ligado? E eu começo a fazer parte desse exército que estão perto de mim ali, que estão fazendo um monte de coisas, até hoje eu compactuo isso na rua, na puxação, no hip hop, no punk, tá ligado? Que agora eu tenho que extrapolar isso, mas o que me fez perceber é isso, eu já estou do lado de várias pessoas que estão fazendo uma série de movimentos e a qual eu não estou participando. Efetivamente com a minha força, tá ligado? Com a minha mão de obra ali, com a minha participação efetiva. Eu sou convidado, mas quando eu vou começar a convidar? Tá ligado? Então, tipo assim, quando eu vou começar a compactuar também com essa parada? Então, tipo assim, hoje eu tô querendo me forçar a aprender isso aí e ver até o quanto que eu consigo aprender, porque eu ainda não sei exatamente do que se trata, para ver se eu consigo compactuar com esse esforço de uma galera que eu sei que é legítimo. Tá ligado? Mas até então, eu falava assim, mas peraí, essa relação com o Estado aí, isso me preocupa. E tem outra coisa. Talvez assim. Não, mas rapidinho. E tem outra coisa que é o seguinte, o quanto eu vou ter que adaptar essa linguagem, o quanto que eu vou ter que alterar algo que para mim é legítimo, que é da rua, que é da população, que é ali uma linguagem, quanto que eu vou ter que adaptar para eles aceitarem, para essas bancas aceitarem, que é um grupo de pessoas que não fazem nem ideia, às vezes, do que eu tô falando. Tá ligado? Então, tipo assim, a minha preocupação é essa. O quanto que eu vou ter que adequar a linguagem tradicional, o que é tradicional, o que é popular, ao que adequa ao Estado. Porque o que o Estado quer mostrar para ele não é literalmente o que eu tô batalhando. O que eles querem colocar no panfleto de publicidade, que eles dizendo o que estão fazendo, realizando e impulsionando, não é exatamente aquilo que eu quero defender. Entendi. Tá ligado? Eu lembro que teve um período em que o rap também estava tentando se reformular. E aí, usando o exemplo sempre do Márcio, né? Que esses dias teve até um prêmio nem me lembro qual foi o prêmio que o Racionais ganhou, que são vários. Mas teve um momento em que do Holocausto Urbano para Escolha o Seu Caminho, até chegar no Raio-X do Brasil, o Escolha o Seu Caminho foi um disco em que o Racionais começou a utilizar uma linguagem mais academicista, com as palavras um pouco mais tecnocratas. E aí o que acontece? A gente sempre falou isso em relação à cultura hip hop. É uma cultura popular. Se a gente ficar caindo nessa pegadinha de querer ser muito, muito tecnicista demais nas palavras, a gente, ao invés de aproximar, distancia. E aí eu acho que é um pouco isso que você está falando, né? Se você ficar muito na academicista demais, com as linguagens muito técnicazinha, a gurizada não se informa. Estou usando até um exemplo vamos ser direto. das oficinas nossas. Se a gente começar a colocar um monte de pudor moral que não faz parte do nosso grupo, tipo assim, se assustar com um menino fumando maconha, por exemplo, com alguém fumando maconha, dizendo, não, aqui você não pode, porque a gente não pode aparecer. Se você pelo menos se aproximar e falar assim, dá uma seguradinha. Não, deixa o cara fumar maconha, isso é problema individual dele, mano. Sim, mas aí se você também não saber como falar isso, mesmo que agora não, mas de maneira educada. Não, se liga só. E você já ir. Se liga só, dentro da quebrada a gente sabe que, mano, você tá na praça perto das crianças. Não, mas você tá na praça. Não, na quebrada, é isso que eu tô te falando. Por que o meu universo se transforma em outra coisa? Quando eu entro no lugar, os caras querem me transformar. Eu não vou agir diferente. Eu não quero agir diferente. É essa que é a situação. Mas aí eu tô a minha preocupação sala, é porque. Sala de aula, na escola. Não, seja lá onde for, mano. Porque, por exemplo, na escola me disseram que eu tinha que ser diferente. Eu era tão diferente daquilo que eles esperavam de mim que eu larguei ela na 6ª série, mano. Boa. Entende de qual é? Então, tipo assim, a educação é um direito que eu tenho. Tá ligado? Sim, mas você tem interesse em voltar? Foi isso que Não, eu voltei. Não, com 26, eu voltei também. Com 26 anos, não, com 26 anos eu fiz 2 supletivos. Eu voltei com 31. Não, pois é, com 26 anos eu fiz 2 supletivos e fui cursar fotografia na UVV e me revoltei com a arte.
Me revoltei com a arte. Você Porque, tem uma sacada na fotografia também, porque né? a arte, mano, quando eu conheci a fotografia, eu percebi que a arte era elitista, a arte não me queria ali, e eu só estaria ali se eu me adequasse às etiquetas de uma determinada classe social. Que, por exemplo, meu primeiro dia eu fui num evento coletivo, que era um aniversário de uma figura da minha sala, Certo. tá ligado? Eu cheguei pra ele e falei assim, ô, mano, posso fumar um baseado? Ele, pô, fuma lá no quintal. Só que começaram a cantar o parabéns, e por mais que as pessoas se espantem com isso, pra Como minha você era realidade, aniversariante. é normal. Eu cheguei na hora do parabéns pra não perder, cheguei apertando o baseado e a galera entrou em choque, irmão. Acabou o parabéns, a treta virou, E tipo, você nem você nem não. tinha acendido, não. Não, eu tava só É o momento do apertando. chá, meu, só, Tá ligado? Tipo nada. assim, aí a pessoa vem me criticar. Ah, porque minha avó me ensinou o que que era errado, mano. Cara, que se foda ser sua avó, irmão. Então, tipo assim, o dono da casa me autorizou, eu não acendi, que eu tava apertando. Então, Pô, tipo assim, respeita todo mundo. presta isso atenção, aí. volta a prestar atenção no parabéns. aniversariante e me deixa quieto. É isso. Tá ligado? Então, tipo assim, é essa questão, porque, tipo assim, quando eu cheguei ali, eu comecei a perceber que o linguajar era outro, a instrução que eu tinha é que eu me tornasse outra pessoa, aí eu ia ter que abraçar uma etiqueta pra falar outra coisa. Porra nenhuma, mano. Aí eu comecei a falar, se eu for nessa aqui, primeiro eu vou fazer arte pros outros, que não vai com a minha cara, aquele povo que sempre ignorou minha presença, nunca me quis em lugar nenhum, tá ligado? E outra que eu vou fazer arte pra essa galera e eu vou expulsar todo mundo da arte, dizer que o popular, que quem eu sou de fato, não merece estar aqui. Eu vou reafirmar um bagulho que eu acho escroto. Aí o que aconteceu? Nesse caso, como eu estava estudando arte, imagem, eu percebi que a pichação era lógica. Logicamente, a pichação era aquilo que eu considerava arte de fato. Boa. Tá ligado? Aí eu decidi largar a fotografia, audiovisual. Não que as pra pessoas rua. devem. Aí eu falei, não, agora eu vou de fato fazer aquilo que eu acho que é arte. Que é continuar o que eu já fazia, porque eu já tinha processo disso, os caralho. Aí eu me firmei de vez no bagulho. Porque virou uma causa. Defender uma tradição popular que é estigmatizada, que é transformada só em crime e acabou, tá ligado? Então, tipo assim, é literalmente dizer que toda a minha identidade, toda a minha forma de achar que eu devo lidar com o mundo e continuar sendo desse jeito, é literalmente o que eu devo descartar. E isso é um problema, mano. Eu chegar pra você e falar que você tem que ter vergonha do que você é, do que você se construiu, das identidades culturais que te construíram, que te trouxeram informação, te trouxe... No caso, a pichação me trouxe a pintura, me trouxe meus amigos, me trouxe a forma de pensar várias coisas. Então, De por que, ver o mundo, por que né? que você tem que abandonar isso Como em sujeito. nome como que é? De uma etiqueta de uma classe social que nunca olhou para você de boa, nunca achou que você era da hora, que nunca valorizou o que você pensa. Ele te tratou como... Não, até porque na academia é assim, mano. Na academia você pega o seu conhecimento ali, aí você se refere ao o maior nome da arte europeia lá para tratar do assunto que você está falando. O que você pensa, o que você viveu não é tão importante, é secundário. Na cultura popular é o contrário. Você tem que falar do que você viveu, da sua experiência. Você falar do outro é plágio. Tá ligado? Você vai falar da experiência do outro, mano. Deixa eu te falar, uma frase ou uma música, uma pala de uma música que você mais ou menos assim colocaria agora, assim, que é a cara do momento que você falaria. Você tem isso, assim, de algum artista, um artista que Não, você vou falar curte? do momento agora. Tipo, teve uma música que me surpreendeu, que eu falo dessas conquistas de conhecimento da classe popular, assim, e dessas tradições populares que me enriquecem muito, assim, que eu fico muito feliz de encontrar. Porque, por exemplo, eu fui militante boa parte da minha vida, você também, e a gente sempre esperou que o brasileiro falasse de política nos lugares comuns. Nos lugares comuns, Porque o brasileiro né? já falava de política na universidade, em Só outros passou lugares. agora, No é hip hop, verdade. no punk, sacou? Então, tipo mesmo. assim, ter ouvido esse novo CD do Pose e encontrado a música Talvez. Talvez. Tá ligado? Isso foi uma surpresa assim generosa pra mim. Outro ponto que eu acho muito da hora é a Carol Bandida.
Carol Bandida, eu ouvi ela muito. Pois é, que eu ouvi ela e Grande achava da atitude, hora. acho, Ela falando, eu tô foda. usando crack, Carol larguei minha Bandida. família, minha escola, você sabe, parei com a maconha, tô usando crack. E é muito louco perceber esse trajeto que faz ela cantar 100% feminista. Tem uma música dela que eu acho foda, Tá que ligado? é Tipo Mulher assim, Empoderada, Mulher de é, Negócios. Ela é pesada, ela é mano. pesadelo, mas tipo, o que O acontece? release dela da Bill é funkeira e trapper. Pois é, É pesadona. ela cantava essa música que é tipo do crack, tô Certo. usando crack, Aham. e ela chega num ponto que, por exemplo, eu acho que ela consegue, por causa da ascensão dela no funk, Sim. que começa, tô usando crack Sim. ali, pá, com as putaria, e ela uma hora começa, por causa da ascensão dela, a perceber outros grupos sociais. Que ela pode falar também. Não, que ela se acende politicamente dizendo, por exemplo, sou 100% feminista. Foi bem votada, né? Ela Não, foi candidata. olha que da hora. Foi bem Não, votada. não, mas olha que da hora, mano. Da hora, da Eu tava hora. tendo uma discussão com um alemão, que ele assina a Paradox, tá ligado? Legal. E ele falou, assim, algumas coisas da cena hip hop, do rap, não do hip hop, mas do rap alemão, que ela falou assim, pô, tem muita coisa, tipo, vulgar, que não diz, encaixa. não condiz com aquilo que eu acho coerente. Ele como um ativista. Bota fé. Aí eu falei, porra, no Brasil, mano, a gente tem situações que eu... Tá totalmente deslocada, né? Totalmente separada. Porque no Brasil a gente tem situações também, por exemplo, o funk canta muita coisa que talvez os ativistas desconsiderem. Por exemplo, eles ainda falam de umas formas ainda que a gente tem que discutir muito, que é em relação às mulheres. Descomprometido com os termos. Eles usam e vai embora. Eles E falam vai da embora, mulher ali, falando eles e falam da mulher de um banalizando, jeito que as né? mulheres que fazem Banalizando. ativismo olham e falam, não, pá, isso aqui Não não está comprometido com o que a gente fala, com o ideal daquilo que a gente vem buscando. E é uma Na busca luta, que é né? uma luta generosa, e, tipo assim, que a gente tem que dar ouvido, tá ligado? Que a gente Isso. tem que ter responsabilidade com essa luta também, que é a busca da dignidade da mulher. Tá nós ligado? somos campeão em feminicídio. E de feminicídio. mano. Então Pô, elas estão falando de uma busca ali que é legítima. É buscar dignidade, mano. De No vida, de mano. vida, de sobreviver. Sacou? Sobrevivência. Então o que acontece? Então, em muitos momentos a gente percebe essas questões que envolvem esses movimentos populares, mas que a gente perceber quem foi que fez isso para um indivíduo igual Pose que viveu as coisas igual Pose, ou que fez isso para uma pessoa que viveu as coisas que a Carol Bandida viveu, por exemplo. Quem literalmente conseguiu dar dignidade foi o que eles cantaram. Foi. Tá ligado? Aí me fala a verdade. Eu já perdi vários amigos em várias situações de pessoas que literalmente não tiveram inseridos nos debates que eu tive. Literalmente não conseguiram conduzir a vida deles para os ambientes que eu fui, por exemplo, para parar numa galeria de arte, numa universidade, num museu, Meu irmão, ou aqui. Você falando aí, meu irmão, da Pois mesma é. idade que eu, um ano mais novo que eu, morreu com um monte de tiro na cabeça. Pois é, por conta então de- se de ele drogadição. Pois é, se ele tivesse puta artista, pintor. Pois é, se ele tivesse cantando putaria e a putaria tivesse levado ele aonde o posto está agora, você estaria feliz por ele. Você teria passado por menos um trauma. Então, tipo assim, quem E o é? menino é bom, como um monte de garoto da periferia, é, bom, mano, bom pois de é. fazer rima, bom de fazer Mas letra, bom de hoje- fazer música. Hoje eu vejo os caras ostentando e eu fico feliz por eles. Hoje eu não fico mais, tipo, triste ou com raiva pela felicidade do outro, igual eu ficava militando em relação ao que eu aprendi sobre responsabilidade de consumo. Eu ainda tenho muito a dizer sobre responsabilidade de consumo, sobre essa coisa sobre o capitalismo, pá. Eu sei o quanto é problemático isso, mas ao mesmo tempo eu não sei mais afastar essas pessoas do espaço que eu tô ocupando, mano. De querer dizer que eles não são bem-vindos, mano. Tá ligado? Que por causa de uma coisa ou de outra que a gente pode só pontuar e debater futuramente, tá ligado? Que eles não merecem estar no mesmo lugar que eu. Então, hoje, de fato, eu como ativista, sinceramente, tenho esperança que a revolução venha do funk, venha da pichação, venha do grau, venha do balão, dos bate-bola no Rio de Janeiro, venha exatamente dos espaços que a gente achava que era negligente ou que era irresponsável, mas na verdade, tipo assim, a gente que esperava os black blocs, por exemplo, hoje eu tenho certeza que os black blocs vão continuar na Europa e que os grupos organizados que possam fazer política valer e levar uma massa, elas já estão aqui, elas já estão
organizadas, mano. O funk já tá organizado, já são um bloco organizado, tá ligado? As culturas populares que a gente tem no Brasil, como o hip hop, o punk, tá ligado? Pode literalmente trazer à tona o conhecimento que ele vem trazendo nos últimos anos e colaborar com o conhecimento e com o desenvolvimento do funk e da pichação, como a pichação, o funk também tem muito em colaborar e perceber o que é o Brasil de fato, para quem viveu o hip hop, para quem viveu o punk, que querendo ou não estava ali recebendo informações também de países estrangeiros, né, mano? Eu acho que essa galera tá com uma extrema consciência, gentil. Assim, Tá, não desmereço nada que você está falando, pelo contrário, só reforça realmente que é isso que a gente está vendo. Assim, a galera tá não só tá preocupada em fazer sucesso mesmo e fazer como é que eu posso dizer, com a espontaneidade que já tem, que o nosso povo já tem, né? Mas falando desse jeito, eu falei sobre o que traduz bem um trecho de uma música, porque eu tenho uma música que eu fiz com mais dois artistas. Um é o Fredoni, que é um dos próximos a ser convidado para o Sagacidades, e o outro foi o Acme. Eu teria a honra ainda de colocar essa música o na Acme, meu mano do pista. Rio. O Acme é do Rio. Eu subi lá o Cantagalo, lá, para gravar esse som com ele. Eu fui atrás mesmo. Só que ficou garrado. Ficou garrado. Não sei se eu consigo fazer ele agora, pela emoção que eu tenho da presença do Gentil, mas eu vou fazer essa honra para você aí. A música fala um pouco disso que a gente viveu inicialmente, começou, e o que está sendo, e o que foi e o que está sendo, né? E ela fala assim: quando emergimos na escuridão entre as estrelas, na imensidão, nos achamos do mundo. Inspiração, fomos por grafite natural, evolução, primir mão da pichação, contra a repressão, sem hesitação, ninguém sabe de onde vem, tamanha destreza, mas dizem que é próprio de sua natureza, desde a idade mais tenra, herança do tempo das cavernas. O que projeta às vezes leva um dia, outros levam horas para exprimir o que desenha, dando formas e sentidos à pintura. Primeiro, planos, fundos, esboços, rabiscos e rascunhos. Segundo, perspectivas e texturas, símbolos e figuras. Quem é ligeiro dá perdido na viatura. Por último, a arte se transfigura conforme a tua leitura, com o olhar da rua, diante da criação, o Criador também se torna criatura. Da hora, cara. Foda, mano. Brabo. Eu queria fazer isso com os próximos artistas que vêm, então assim, eu falei, pô, eu vou declamar essa poesia porque é a cara, tá ligado? Um pouco do que a gente vive, do que a gente viveu e vive A frase a do, arte na prática. a frase dessa música aí, talvez, do Pose do Rodo, ele fala, talvez o meu povo se levante algum dia, tá ligado? Então, pra mim, essa frase, essa é a esperança que a gente tem. Massa. De fato, é essa a esperança que a gente tem. Massa. Que um dia a gente possa lutar todo mundo junto, que esteja numa situação, por exemplo, numa vivência, por exemplo, de uma torcida organizada. Até esse exemplo da torcida organizada tá aí fazendo, desbloqueou os bagulho, foi também uma oposição ao Bolsonaro, pá. Isso. Mas você imagina no dia que a gente literalmente tiver como as torcidas organizadas, literalmente gritando no mesmo sentido. Torcida antifá. Tá ligado? Boa. Por isso que eu falo dos blocos organizados, porque esses blocos organizados já existem, Já mano. existem. Já existem, só que a gente sempre fez o quê com a identidade popular? A gente O sempre quê? tratou de forma pejorativa. Pejorativo. A gente sempre achou De que qualquer jeito. se é aquilo ali, é porque sabe menos. Porque inteligente sou eu que aprendi, que peguei, li coisas do mundo inteiro, que ouvi músicas do mundo inteiro. Inteligente é eu que percebi que tem algo além do bairro, Nossa, tá ligado? foda. Só que aí a gente deixou de ser inteligente quando a gente deixou de perceber o que estava no nosso bairro. Acho que isso foi a perda da unidade também, né? Essa Exatamente, unidade. mano. Mas onde encontra você agora? Rapaz, eu encontro Arroba Gentil, Ronaldo Gentil. Gentil. Ronaldo Gentil no Instagram, Ali você vai encontrar o que eu, tipo assim, parte daquilo que eu produzo. Facebook. Porque, tipo assim, eu não consigo dar ainda, talvez, uma extensão maior daquilo que eu quero fazer, Ó, daquilo que eu quero dizer, tá descobri ligado? através, até foi indicação do Fredoni. Fredoni me apresentou um lugar de armazenamento de obras, de arte e tal,
que é um site que está mais próximo do Yahoo, lembra do Yahoo? E ele é lugar para guardar fotografias. Os grandes artistas fotógrafos guardam suas obras lá. Mas a questão No Flickr. O no endereço é um Flickr, tô ligado, não, tô Eu ligado, acho mas que você deve ter, não? tenho Eu das tenho antigas. lá e aí guardei algum material meu. Tem bastante coisa lá, Bicho Souto Sagaz ou Edson Sagaz. Mas Mas eu acho que Ronaldo Gentil tá lá, suas obras estão lá, suas coisas. E o evento? Esse evento você criou uma página nova ou não, isso aí a gente faz, mano. Porque que ela se acontece? tornou uma atividade coletiva? Ela é uma atividade coletiva e ela surgiu com o interesse de simplesmente, tipo assim, desafogar certas coisas que vêm nesse sentido de produção cultural Entendi. para o grafite. Porque, por exemplo, vários eventos demandam de uma inscrição e também de uma seleção. E no meu ponto de vista, a gente ainda é muito negligente com a base, com quem está começando. A gente não consegue dar o mesmo espaço para todo mundo. Porque é difícil, porque falta dinheiro, falta tempo, falta um monte de coisa, falta maturidade, falta uma série de coisas. Então, por nos faltar muito, a gente não consegue, tipo assim, da forma. Das estruturas que tem disponível para Estrutural, gente, né? do jeito formal, a gente não consegue literalmente abranger todo mundo. Então fica uma molecada de fora, e eu acho que todo o campo cultural conhece essa palavra, que é a panelinha, tá ligado? A gente vive num lugar pequeno, com pouca disponibilidade de mercado, então todo o acesso, o ganho do outro, a gente tem a sensação que está sendo tirado de nós. Então, tipo assim, isso é persistente e, de fato, no grafite, isso nos afeta muito, porque o que acontece? Na cena de rua, para você fazer uma pintura com muito material, você depende de dinheiro. Como que um menino de 13, 14 anos, ou uma menina de 13, 14 anos, vai se disponibilizar desse... Quem literalmente é atraído para esses movimentos, normalmente é aquela pessoa que já é meio problemática na adolescência. Então, tipo assim, vou pedir dinheiro. Seu dinheiro vai ser para onde? Para isso? Então os pais ainda também não querem investir. Então, tipo assim, o que acontece? Eu percebendo que existia essa falha e que existia o discurso de vários moleques novos, principalmente na pichação, dizendo que, porra, a minha linguagem mesmo, igual você perguntou se o meu trabalho já tinha ido para outros festivais de grafite, me inscrevi em vários. O fato da minha linguagem estar atrelada à pichação, eu não me adequo. Eu nunca fui convidado para projeto nenhum, a não ser Origrafos, porque eu tenho um certo protagonismo aqui. Identidade. Pois é, aí os caras me reconhecem aqui e me trazem pro Origrafos. Mas eu já me inscrevi esse ano mesmo, me inscrevi em vários. E nunca fui aprovado em evento de grafite. Por mais que isso pareça confuso, a minha linguagem teve primeiro um acesso em museu grande, em galeria, por mais contraditório que isso possa parecer, do que nos eventos de grafite, mano. Então, tipo assim, o que acontece? Eu percebendo essa dificuldade de acesso de uma molecada que tem uma linguagem mais popular dentro desse movimento, assim, mais estruturado que é a realidade desse movimento, que a tradicional quebrada, mano. E são essas linguagens, as letras, pá. Então, tipo assim, o que eu fiz? Eu peguei, junto com uma galera, começamos a elaborar a sopa de letra. Tá ligado? Porque a sopa de letra, imediatamente, tanto eu, Fred, Ficore, Ren, como a Kika, o Starley, todo mundo pintando junto com os moleques, sem essa devida seleção, sem distinção de quem é. Tanto que chega na hora, o resultado, você não consegue nem decifrar quem é que tem mais habilidade, a não ser que você pare muito pra olhar. Tá ligado? Então fica todo mundo igual. E a gente faz o mesmo papel, todo mundo tem o mesmo papel, que é fechar a área inteira, deixar blocado, mano. Tá ligado? E o churrasquinta veio nessa parada. Porque o churrasquinta ele ainda é menos elaborado do que a sopa de letra. A sopa de letra tem uma rigidez, por exemplo, tem que ser a identidade tradicional, tem que ser as letras, aí tem isso, tem que ter... Vai acontecer onde o churrasquinta? No Complexo da Baixada em Novo Horizonte, na Serra. Tá ligado? Então, tipo assim... não vai ser naquela parte ali do Novo Horizonte, ou daquela de Laranjeiras, não. Não, Onde aconteceu... não, vai ser lá na Baixada,
que é uma quebradinha que tem em Novo Horizonte lá, que uma galera que faz parte da pichação na Serra também Preciso mora do lá. endereço, a galera aí, vamos pra lá, gente. Rua Agora, dia Ruxinol. 17, é dia Rua 17, Ruxinol, né? em Novo Horizonte. Não tem Boa. número, né? Mas lá pra baixo, Ó, não. pré-natal, hein? É. Pré-natal, pode levar o panetone para não queimar um panetone. Então, o que acontece? O churrasquinta, ele funciona dessa forma improvisada para garantir que Boa. esses O churrasco, tudo na inteira. que esses improvisos possam existir. Porque, por exemplo, a gente cresce fazendo essa cena de rua, todo no improviso, mano. Eu compro um pouco de tinta ali. Você chama lá de queimar carne ou é fazer um churrasco? Chama de churrasquita que é uma carne, mano. Porque vai ter o churrasco vegano, olha pra você ver. Vai ter o churrasco vegano e tradicional. Fredone e o rei só come. Vai ter a apresentação musical também. O Gaba também, né? O Gaba também, né? Vai ter a apresentação, o Acop também, vai ter a apresentação musical, porque vai ter o Fred, vai ter a Nega Ana, vai ter o Brau, DJ Nega vai ter o GB também, L Brau. tá ligado? Então, tipo assim, vai ter essas paradas também, vai ter O mestre de mesmo. cerimônia vai ser o Fredone? Não sei, mano, porque quem tá organizando é o seu Fred. Essa parte é o Fred, eu entreguei os baratos e deixei pelo Fred porque eu não entendo de música. Então, essa logística de palco, eu não faço ideia, tá ligado? De como funciona. Então, isso eu deixei na mão dos caras, sabe? Tipo assim, resolve aí. E é nóis, eu só vou obedecer. Mas é isso. Vamos aparecer lá. Bota aí, suba aí o endereço lá na Todo minha... mundo churrasquinta pode ir, que é da hora. Da hora, vamos lá. Churrasco, bebida e pintar na rua. Leva sua inteira. Resenha. É Por favor, resenha. leva uma carne que não seja linguiça, que é certo que vai ter linguiça com força. Ai, mano, tipo assim, hoje a gente fez, tipo assim, a gente conseguiu lá, com todos os colaboradores, fazer uma série de prestação de contas, tem que agradecer a todo mundo, porque, mano, tá todo mundo no corre. Agora que o meu telefone tá aqui no modo avião, a galera tá lá, né, mano? Pegando fogo. Pois é, porque tem todo tipo de colaboração, tem a galera que colabora financeiramente, tem a galera que colabora também com o trabalho, porque, por exemplo, igual eu falei, toda essa participação de musical, ninguém tá recebendo. É a primeira, não? Não, o quê? já É a primeira com é a música. primeira. Com a música ao vivo ali, a primeira. Tinta, então já aconteceu Não, mas onde? o primeiro churrasquinho que a gente fez, mano, porque, tipo assim, eu adotei os modelos de eventos que já existiam também, tem isso, né? Tipo mutirão, ao vivo e a cores que os caras da LDM faziam. Então, tipo assim, o primeiro que a gente fez, mano, foi no Moscoso. Foi no Lá pé no do Morro do Moscoso, Moscoso. foi no Morro do Moscoso. A Onde gente- o Suspeitos fez um clipe. É? O Suspeitos fez um Então, clipe. a gente pegou, foi na praça que tem embaixo, Aham, e lembro. chegamos ilegalmente e começamos a pintar a praça tinha acabado de ser reformada. Bota fé. O presidente da Associação de Moradas veio gritando: você tá maluco, o que você tá fazendo com a nossa praça? Aí foi lá nos meninos lá, né? Falou: olha lá, o que eles estão fazendo com a nossa quebrada? Aí os meninos: pô, mano, toda favela tem grafite, a nossa não pode ter por quê? Por quê? Aí acabou aliviando, os caras do samba desceu, favoreceu nós, virou um bagulho da Virou hora. rock, Não, virou virou um rock. bagulho da hora. Isso aí. Aí, tipo assim, o segundo que a gente fez foi em Guaranhuns, mano. Olha. Também, lá em Vila perto do Vale Velha. Encantado. Lá em Vila Velha, que também na entradinha lá, pô, os meninos, todo mundo participando, a comunidade participando, virou aquele bagulho da hora. Boa. E um eu fiz onde é meu ateliê agora também, em 2018. Então foram esses Lugar bacana três. pra fazer umas imagens de videoclipe lá. Foram esses três. Paralelo a esse que eu tive uma participação muito efetiva, mas que teve colaboração sempre de todo mundo, teve um também em Jacaraípe, que foi o Enzo que fez na casa dele, soltou o churrascão e a galera pintando, tá ligado? E agora vai ser esse que vai ser em Novo Horizonte, tá ligado? Boa. E que com formato de comemoração, né, de final de ano, tipo uma festa de família, né, tipo isso. Eu tô chamando de pré-natal. Mano, mas é Churrasquinha. isso. A gente colocou nessa data pra isso, mano, pra que a gente pudesse, tipo assim, fazer alguma coisa pra gente comemorar o final do ano mesmo. Se rever antes das festas, pá. Essas doideiras aí, mano. Pô, então legal. É isso, chamar a galera aí para comparecer nas nossas atividades e fique ligado que mais será revelado. Esse aí é o Sagacidades. Vamos que vamos. Valeu aí, gentil, nós, comparecer só aí, força, velho. né, mano? Tamo juntão, Porra. assim. Quiser que falar mais precisar. alguma coisa, fica à vontade. Que eu me calo por aqui. É isso, tamo junto aí pelas lutas agora, pelas pautas que elegeram o novo presidente aí. Estamos nessa tentativa aí de se incluir, de se fazer parte nessa luta e na conquista de todo mundo aí, tá ligado?
Eu acho que nesses últimos anos a gente teve grandes exemplos. A gente, dentro das militâncias, reclamava que cada militância tinha uma pauta afastada da outra. E nos últimos anos a gente teve várias situações Precisamos se aproximar que de fato trouxeram isso à tona, que ensinaram a gente, as mulheres, por exemplo, abraçaram a pauta de várias galeras, tá ligado? A comunidade LGBTQIA+, abraçou a pauta de várias galera, o movimento negro também abraçou a pauta de várias galeras, sacou? E o que a gente tem que fazer, eu acho, é isso, mano. Cada vez mais conseguir compreender e compactuar com a pauta dos outros e os outros se aproximar das nossas pautas também. Eu acho que a gente está caminhando para um processo da hora. Vejo vários pontos positivos, por exemplo, o Lula ter vencido uma pauta antifascista, sendo que a pauta antifascista há 15 anos atrás era coisa de 5%. Não existia. Era só de grupos muito pequenos, no punk, no hip hop. Pois é, mano. Assim. Então, por exemplo, essas pautas hoje tá mais presente para um monte de gente, já é uma conquista da hora, apesar de a gente ter muita luta diante da situação que está acontecendo. E é isso. Espero força de todo mundo, espero que todo mundo consiga fazer parte e participar efetivamente, tanto culturalmente quanto ativamente dentro desses movimentos populares aí que levantam as bandeiras. E é nóis, estamos juntos aí, conquista para todo mundo. É 2023 está vindo aí. Vamos mais que será vamos. revelado semana que vem. Temos esperançosos, mas atentos, né? Sempre assim, tipo assim. Esperançosos e atentos. É daquele naipe, só força. Partiu que ninguém viu. Aquele naipe.